Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para deixar um pouquinho da palavra de Deus compartilhada com o meu e com o seu coração, algumas coisas que Deus tratou no meu coração. E eu quero falar sobre o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Vou ler 2 versículos e comentar algumas coisas. O primeiro versículo diz: Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. E é isso que eu quero comentar sobre a dor e da expectativa, da frustração por um desejo que não se realiza, por uma vontade que não se concretiza na vida das pessoas, nas nossas vidas, né? Quem de nós não tem uma situação em que busca e não tem uma resposta, pergunta para si mesma quando vai acontecer, o que é necessário para que aconteça, se é possível acontecer consigo mesma. E Ana vivia esse dilema. Existe na história de Ana muita tristeza, muita angústia, muita dor, muito desespero, muita frustração, inveja até, amargura, porque ela era constantemente afrontada pela outra esposa de Eucana, por ela não poder ter filhos, por ela não ter gerado filhos até então. E Ana, acontece deles irem para Siló para fazer o sacrifício, que era o costume do povo judeu, fazer o sacrifício anual, né, que eles iam para sacrificar pelos pecados. E Ana guardou tudo isso, essa angústia no seu coração, para poder levar até o templo do Senhor, até a presença do Senhor. E chegando lá, ela se propõe no coração dela a pedir ao Senhor por um filho. E nesse momento que eu acho que é a grande virada da vida da Ana, né? Porque ela quis esse filho não por causa da outra mulher, da outra esposa de Eucana, ter filhos e ficar constantemente provocando ela e angustiando ela e afrontando. Ela quis ter esse filho para oferecer a Deus, para dizer a Deus: Deus, eu posso carregar a glória do Senhor e eu posso devolver essa glória do Senhor para o Senhor. Eu posso receber a sua bênção e eu posso devolver essa bênção ao Senhor. Eu acho que o mais difícil na caminhada cristã é a gente conseguir devolver a Deus tudo aquilo que Ele nos entrega. Quando Deus nos abençoa grandemente, nós achamos que a bênção é para o nosso deleite. É também, a bênção é para o nosso prazer, é para a nossa alegria, mas a bênção é principalmente para que a gente seja grato e nós tenhamos condições de abençoar outras pessoas e de devolver essa bênção ao Senhor, de entregar a qualquer momento, a qualquer tempo. Então, Ana chegou ao templo do Senhor e ela já tinha no seu coração um propósito, que era de pedir ao Senhor um filho e entregar esse filho ao Senhor. Senhor, eu quero ter esse filho para que eu me sinta capaz de ter um filho e que eu possa glorificar o Senhor, entregando esse filho de volta ao seu templo para te servir, para te adorar. E Ana estava num contexto, num povo, né, naquela região de Siló, em que havia pessoas perversas, pessoas más, pessoas que debochadas, sabe? Essas pessoas eram chamadas de filhos de Belial. Então existia no coração das pessoas uma descrença muito grande, uma situação de
de não conseguir crer em nada mais, de não acreditar em nada mais. Ana não comentou com ninguém que ela ia fazer esse pedido. E ela não ficou reclamando de pessoa para pessoa que ela queria muito ser mãe, que ela queria muito ter um filho. Ela queria sim esse filho, mas ela foi dizer para o Senhor que ela queria. Ela foi apresentar o desespero dela para o Senhor. A Bíblia diz que ela não é audível o que ela faz em oração. Porém, o sacerdote do templo, que era Eli, que estava naquela região, estava convivendo com aquelas pessoas que tinham filhos, que eram daquelas pessoas que eram cruéis, que eram pessoas difíceis de lidar, onde você não tinha confiança, para compartilhar nada. Ele vivia nesse mundo e apesar dele ser sacerdote, ele vendo Ana orando, ela estava orando somente com o coração e mexendo somente os lábios em silêncio, ele não conseguia entender essa oração, ele não conseguia entender a comunhão dela, a contrição dela, o quebrantamento dela na presença de Deus, porque ele estava tão contaminado pelo sistema que ele vivia, que ele não conseguia entender. E Ana estava apresentando com desespero de alma o pedido dela a Deus. Eu não quero nem enfatizar aqui a fé que ela teve, eu quero enfatizar aqui o desespero de alma que ela sentia. Mesmo vivendo num povo tão difícil, um povo tão complicado, ela expôs ao Senhor, ela expôs a sua vontade ao Senhor. O seu desejo, a sua grande decisão, a sua grande vontade na vida, que era glorificar a Deus. Senhor, eu tenho aqui um pedido, e esse pedido é para adorar o Senhor, é para glorificar o Senhor. E isso fez a diferença na vida da Ana. Deus concedeu o pedido dela, Deus fez Ana mãe de filhos, e ela não teve só um filho, o primeiro filho dela foi Samuel, e Samuel foi um grande profeta. E eu quero deixar aqui essa mensagem como um ânimo, uma mensagem de ânimo, para que não se desista de orar, não se desista de buscar a Deus. Ninguém precisa saber o que você precisa, ninguém precisa saber da sua vida, dos seus dramas, ninguém. Lógico que ter um amigo, ter um conselheiro, ter alguém que nos oriente espiritualmente é muito bom. Quem tem isso é muito feliz. Mas, quem sabe, você não pode contar com isso, não pode contar com ninguém à sua volta, não pode contar com um amigo, com um conselheiro. Apesar de ser tão bom, tão útil isso. Se você não pode contar, somente ore, somente busque a Deus, somente coloque na presença de Deus a tua petição. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que transforma assim as coisas, Ele é o Deus que muda situações. Ele transforma um coração que é de pedra num coração de carne. Ele muda sim a água para o vinho. Ele muda sim as circunstâncias, Ele nos muda. Porque há pedidos e vontades que não vêm da vontade dele. Então não adianta a gente pedir porque não vem da vontade de Deus. E isso pode nos atrapalhar a nossa vida. Mas a gente pedindo e estando atento a cada dia à mudança, atentos a cada dia aos mistérios de Deus na nossa vida, ao contato e comunhão do nosso coração com Deus, nós seremos como Ana, que orou desesperada, orou triste, angustiada, orou como quem está buscando o último recurso. Mas Deus não é o nosso último recurso, Deus é o nosso primeiro recurso, quando nós nos propomos a entender e ouvir, ler a sua palavra, estar em comunhão e orar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Que Deus abençoe.